Boa tarde, telespectadores da TV Mundo Maior e rádio ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa Novamente, que tem como propósito estudar os transtornos mentais à luz da doutrina espírita e trazer aqui as informações que nos libertam das nossas escravidões mentais a respeito de sentimentos, pensamentos e ações que muitas vezes repetimos sem refletir por causa delas e acabamos adoecendo. A nossa proposta também não é ficar buscando aqui nenhum tipo de explicação, muito menos justificativas na doutrina espírita ou em qualquer outro campo da ciência psicológica ou médica, psiquiátrica, para aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde podem nos adoecer. E temos falado ultimamente de como que a parte espiritual, ou seja, a espírita propriamente dita, pode nos levar ao adoecimento pela influência dos espíritos desencarnados nos espíritos encarnados. E você que está nos ouvindo, que esse programa é ao vivo, você pode participar conosco fazendo a sua pergunta através do telefone, que vai aparecer na tela para vocês poderem ligar para nós, que é converse com o Dr. João Lourenço, o telefone é 0800 979 5011. Você fala diretamente comigo ao vivo. Ou então também pelo WhatsApp, que você consegue fazer perguntas em que eu recebo aqui diretamente no celular e a gente vai conversando, respondendo alguns questionamentos. O telefone aqui é 0 operadora 11 99643 3827, que é como está aqui na tela da sua TV ou do seu computador, em que você pode estar assistindo. E você pode nos assistir pelo Facebook e pelo YouTube também, né, que você consegue assistir. E no Facebook é ao vivo, online, e você também pode fazer os seus comentários na própria tela do Facebook e estaremos juntos por esses minutos nesta tarde aqui em Guarulhos, na Vila Galvão, para vocês aí, onde quer que vocês estejam, no mundo dos encarnados ou dos desencarnados. Sejam bem-vindos e vamos começar a falar sobre um assunto que a gente vê aqui, nesse livrinho, Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, né? E o espírito André Luiz é que se comunicou com a gente falando sobre alguns dados. Desses dados é que eu vou pegar aqui uma coisa interessante, sobre o que nós chamaríamos de psicosfera, né? Por que alguns espíritos nos acompanham, se afeiçoam a nós e nos acompanham? Por que de vez em quando, em vez de eu atrair um Emmanuel, eu vou atrair alguém que não quer muito o meu bem? Ou quer o meu bem, mas ele quer o que ele acha que é gostoso, não o que me faz bem, né? Por que será, né? É por causa da nossa psicosfera, né? No mundo espiritual, você não tem como disfarçar o que você sente e o que você pensa. Tudo fica como um print, né, no seu perispírito, e quem está de fora consegue perceber de alguma forma qual é a sua verdadeira, real intenção. E aqui nesse capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos, ele fala exatamente sobre isso, sobre a aura humana. Então a nossa aura é um grande dedo duro, vamos dizer assim, do que se passa dentro do seu coração e da sua mente, né? Então ele diz assim, olha, considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que estas radiações se articulam através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. O que significa isso, né? Que o nosso corpo é feito por tecidos, e os órgãos são feitos por tecidos, e os tecidos são feitos por células, e essas células estão todas interconectadas a uma grande usina, que é a nossa usina mental. Então essas células, de alguma outra maneira, elas têm um tônus de funcionamento. Ou, se a gente quiser usar um termo mais elétrico, elas vibram. E vibram dentro de um espectro, vamos dizer assim, determinado pela sua mente, pela nossa mente. E isso, então, dá uma qualidade específica, pessoal, àquelas células. Então, o que eu imagino, né? Que se você pegar, estava comentando com meu filho hoje de manhã no carro, um pedacinho do tecido do fígado, né, e olhar no microscópio, a maioria dos tecidos de fígado são muito parecidos, né? E se você pegar de seres humanos diferentes, também vai ser muito parecido.
Se você pegar de gêmeos idênticos, vai ser muito parecido também. Porém, se você pudesse enxergar a aura, né, dessas células, ela vai ser diferente, porque quem está acionando esse campo material é um campo vibracional, original, pessoal deste espírito que está encarnado. Então, a nossa aura é um reflexo direto das vibrações das células, influenciadas pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, que são muito próprios, muito nossos, né? Ele continua: todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então é assim, quem tem vidência e vê a aura do ser humano é capaz de até dizer o que é que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está planejando fazer, né? Requerendo para isso uma certa capacidade de percepção e de interpretação daquilo que você percebe, ok? Porque todos nós percebemos coisas, às vezes a gente não percebe porque nem sabe que ele existe. Quando sabe que existe, começa a perceber e precisa ver depois o que eu entendo com aquilo que eu estou percebendo. Isso é uma coisa psiquiatricamente detectada ou utilizada. Dizem, né, vamos dizer assim, que quando os primeiros navios portugueses chegaram no Brasil e os índios viram os portugueses saindo da água, né, e chegando na terra, eles diziam que eram os homens que tinham vindo da água. Por quê? Porque na cabeça deles, eles nunca tinham visto um navio. Então eles não faziam a menor ideia de que esses homens estavam vindo boiando em botes, tinham saído do navio. Então eles falavam que eles estavam vindo da água. Então eu fico imaginando, se você nunca viu um perispírito ou uma aura, quando você vir, né, ou puder vir um, você é capaz de não saber interpretar o que está vendo. Vou lembrar aqui o que eu já falei do Lobsang Rampa, aquele livro, A Terceira Visão, né, em que um menino que tinha despertado para ver a aura das pessoas, quando ele saiu da sala, a primeira coisa que ele viu foi um cara que parecia que estava pegando fogo. Estava tudo vermelho em torno dele, assim. E aí ele voltou correndo assustado, e os mestres falavam: não, fica tranquilo, que esse aí é o nosso cozinheiro. Todo dia ele fica enfurecido, com muita raiva, que as coisas não dão certo na cozinha, e a aura dele fica assim, avermelhada de raiva. Então, se é possível fosse possível a gente enxergar o tempo todo a aura das pessoas, elas não precisariam dizer para nós o que elas sentem e pensam. A gente deduziria e com um certo tempo de treinamento a gente teria certezas absolutas. Nós temos um ouvinte na linha, não é isso? Alô? Alô? Oi. Doutor. Boa tarde. Quem está falando? Maria de Araraquara. Oi, quem está falando de Araraquara? Maria. Oi, Maria. Seja bem-vinda. O que você traz para nós? Ai, com muito prazer falar com o senhor de novo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Sabe por quê? Sim. Porque eu não acredito em acaso. É. Eu simplesmente estava lá na cama, liguei a televisão e caiu no senhor. Desculpem, já acordou com um pesadelo, né? Não. Eu estou brincando. Olha, Tá bom. eu falo para o senhor que na minha vida foi assim, ó, aceitação. Ok. Eu não aceitava. Entendi. Eu não aceitava que eu tive um câncer. Sim. E Deus foi maravilhoso comigo. É. Eu não precisei fazer nem rádio e nem quimioterapia. Ok. Então, eu não aceitava, porque esse braço do lado que eu tive o câncer, não pode fazer quase nada. Ah, entendi. Porque fez o esvaziamento axilar. E eu era elétrica. Entendi. Então, conversando com o senhor e com o meu médico, eu não aceitava nem a medicação. Uhum. E agora eu passei a aceitar. Sim. E mudar, porque presta atenção, doutor. Uhum. Aceitação, perdoar, Uhum. esquecer o passado, Sim. humildade, Uhum. orgulho, Sim. é as coisas mais difíceis da face da Terra. Eu entendi.
Mas eu estou tentando, doutor. Está todo mundo tentando, né? A senhora que teve o privilégio de sair na frente agora. Nem sei se é privilégio, teve a oportunidade de sair na frente agora, né? De poder doutor, treinar, né? Eu já comecei, sabe o que é começar? Eu já dei o primeiro passo. É isso aí. A aceitação é a solução. Eu estou feliz, muito feliz de falar com o senhor, você não sabe o quanto. Obrigado pelo carinho. Eu que fico contente de saber da sua história. Muito bom. Olha, tudo de bom para o senhor, viu? Seja bem-vinda. É o que eu mais desejo, tá bom? E mantenha o seu coração e a sua mente aberta. Um abraço. Até mais. Obrigado pelo seu carinho e atenção. Então, a Maria nos deu um exemplo, né? Como eu falo muitas vezes aqui, que essa frase não é minha, essa frase é dos anônimos, mas eu aplico na minha vida porque eu também tenho lá minhas neuroses a serem tratadas, né? A aceitação é a solução, né? Quando você fica teimando que as coisas têm que ser do seu jeito, você fecha a sua mente, você passa a ser desonesto com você mesmo, né? No sentido de empobrecer a sua capacidade de se enriquecer. Você se empobrece porque você não se enriquece com as coisas do mundo porque você tem a mente fechada. Isso chama-se desonestidade com você mesmo. A mente fechada e aí, consequentemente, a gente acaba vivendo da má vontade. Mas a aceitação, mente aberta e boa vontade faz com que a gente transforme muitas coisas na nossa vida, como aconteceu com a Dona Maria, né? Que, inclusive, provavelmente, pelo que ela contou, ela neutralizou as energias negativas do seu perispírito, que estava bombardeando as suas células, que em algum momento enlouqueceu o DNA. E aí o corpo avisou, para de pensar assim, né? Que senão eu vou ter que... o seu corpo vai ter que virar uma espécie de mata-borrão dessas ideias, transformando em doenças, para que isso não fique agregado à sua aura, né? Para que isso saia da sua aura, que é um fruto da sua mente. Então, que venha para o corpo e que o corpo seja uma espécie de mata-borrão, que limpa nossos velhos sentimentos ou pensamentos ou ideias que são destruidores, vamos dizer assim. E começa assim, a aceitação é a solução. Ou como dizem lá nos anônimos, né? Aceitação, fé e entrega, né? Eu aceito que tem alguma coisa que eu não sei, mas estou ligado a alguma coisa superior a mim que sabe e eu me entrego a esse poder. Ou, resumindo, que também dá para a gente entender, eu não posso contra isso, mas alguém pode, porque esse alguém é superior a mim, se eu deixar, né? Porque muitas vezes a gente não deixa, né? As coisas melhores do que nós atuar na vida da gente. Mais ou menos como eu já falei brincando, eu estou com um problema aqui na minha vida. Deus, dá para você resolver isso para mim? Eu oro tanto que Deus vem e começa a puxar o problema de mim. Quando ele começa a puxar, eu puxo de volta e falo, mas o que o senhor vai fazer? Como assim? Ele é seu poder superior. Não interessa o que ele vai fazer, é para o teu bem. Se vai ser gostoso, se vai doer, que gosto que vai ter, que coisa, não interessa. Então, a aceitação, depois da aceitação vem a fé. Ou você está ligado em alta fidelidade, senão você não vai se entregar, né? Aceitação, fé e entrega muda muito as vibrações do nosso perispírito, nossa aura, que vai acabar influenciando a aura do meu corpo, porque influencia a aura de cada célula que emite a sua vibração física, induzida pela nossa grande usina mental, que é onde se compila todos os dados de sentimentos e de pensamentos de um espírito encarnado. Então, é aquilo que o doutor Alberto Calvo, saudoso, né, falava assim, você é o que é o seu sistema nervoso. Se estiver faltando um neurônio, você não consegue nem ser anjo e nem demônio direito. Vai sempre sair alguma coisa equivocada ou esquisita que vai acabar alterando o seu contexto físico. Vamos para o nosso intervalo e a gente vai voltar para continuar falando sobre a aura como uma foto da nossa vida. Até já. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela blusa de outros festivais. Porque não doa para quem precisa mais. Não servem mais em mim. Mas com
você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Leva pro Mercatudo. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Novamente no ar, estamos aqui comentando a influência dos espíritos na gênese, né, na causa, no entretenimento, ou seja, na manutenção e também no tratamento e na cura das doenças mentais, né? Então essa realidade espiritual ou espírita, do mundo paralelo, das energias invisíveis, ela existe, né? Ela acontece, acredite você ou não. Existem muitos fenômenos acontecendo. As pessoas podem usar isso como prova, se bem que prova depende muito do foro íntimo, né? Não existe uma prova total de nada, né? Posso dar um exemplo, né? Nunca ninguém provou até hoje que o id, o ego e o superego que o Freud criou existe. No entanto, usar as teorias dele são tão evidentes, né? É tão patente o resultado das teorias que a gente usa hoje na prática clínica, que nem sei se precisa provar que existe, né? E a mesma coisa em relação à questão da existência ou não de vida após a vida. Hoje já não se questiona mais, tá? Vários, inclusive parapsicólogos não espíritas, já provaram, de acordo com os critérios científicos de hoje, né? Porque prova é uma questão de foro íntimo, e os cientistas têm como foro íntimo a estatística, né? A matemática como prova, né? Eles aceitam isso como prova. Já foi provado, estatisticamente, a existência o que eles chamam de memória extracerebral, né? Então, agora? Então tá bom. Ele está me falando aqui, nós estamos com o Damião, que está na Blitz, e nós vamos falar com ele. Isso aí, não sabe. Alô? Você quer falar com o JL? Oi, Damião? Alô? Oi, Damião? Alô? É o Damião? Alô? Oh, acho que ele levou um tombo, escorregou e caiu. Olha esse barulho. Será que é isso? Não? Alô, Damião? Bom, enquanto o Damião está se recuperando do tombo, né? No tombo acústico, né, que ele recebeu lá, né? Oi? Tenta chamar ele de novo. Alô, Damião? Alô? Alô? Damião?
Ele não está ouvindo, mas ele está lá na Blitz, ali na Duarte de Azevedo, né, em Santana, no Centro Espírita Nosso Lar, que é ligado aqui às casas André Luiz, né? Alô? Bom, nós vamos estar comentando assim que o Damião se recuperar aí, né, dessa queda de som, né? Mas nós temos um recado aqui no WhatsApp, inclusive o Alexandre, né, que nos falou. Ele diz assim, boa tarde, deixa eu colocar o zoiador aqui que fica mais fácil. Boa tarde, doutor João, muita luz a todos, muito bom programa, sempre acompanho. Doutor, sempre fui uma pessoa muito ativa e com muita vontade de viver e sempre tive muito medo da morte. Isso pode se virar e transformar em pensamentos suicidas? Pode ser um trauma? Porque lembro que quando criança e até adolescente, escutava minha mãe dizer que vontade de sumir, vontade de morrer logo. Como tratar esses pensamentos? Isso tem a ver com o que estou vivendo hoje? Ou talvez não queria levar a vida que levo? Eu sempre tive muita liberdade. Hoje estou casado há 2 anos e fico muito preso ao passado, querendo de volta a liberdade. Qual a visão espírita disso tudo? Lembrando que estou na 4ª aula do Evangelho e estou adorando. Abraços, Alexandre Rodrigues. Alexandre, eu até tinha respondido a sua pergunta no próprio WhatsApp. Eu até disse aqui, vou ler para você. Ó. Olá, Alexandre, bom dia. Aqui é o Dr. João e me identifico, pois estou usando o canal da TV Mundo Maior. Sua mãe talvez tivesse algum grau depressivo e na época dela havia pouco acesso às informações. Logo, era difícil ter a sensação de se estar sem saída. Não era difícil ter a sensação de se estar sem saída para nossas preocupações e mal-estar. Não tinha quem ajudava as pessoas que sentiam depressão. Então elas falavam que elas sentiam, que era a sensação de que acabar com aquele sofrimento. E na realidade não tinha sofrimento nenhum. Era a depressão que faz a gente não se sentir bem. E aí vem essas frases, eu não quero mais viver, que seria bom que a vida acabasse logo, que são coisas da época. Eu também ouvi a minha mãe falar isso, né? E pequeno da gente é criança, dá uma sensação de desalento na gente, né? Porque quem é grande não aguenta, imagine nós, né? Você tem agora, estou falando para você, Alexandre, você tem agora mais bagagem do que ela. E pelo que você está internalizando pelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, te dá instrumentos e instruções e um mestre chamado Jesus, que lhe garante refúgio seguro nas horas difíceis do aprendizado. Então, o que a gente tem que dizer com isso? De não ficar encucado com isso não, tá? Se liberta disso, deixa o passado, aceita. Eu não sei para que a gente tem que passar por algumas coisas. Tive a mãe que eu tive, tenho o pai que eu tenho a vida que eu tive no passado, e tudo isso fez parte de um processo cuja resultante é eu hoje, e isso é o que interessa. Se eu ficar pensando, e se lá tivesse acontecido isso? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse estudado naquela escola? E se eu não tivesse namorado aquela menina? Isso são só suposições. O que a gente vive é o aqui e o agora, o que passou foi o mundo que a gente viveu, as pessoas com que a gente conviveu, é apenas um grande cenário, cenas e personagens cuja troca de emoções tem apenas a finalidade psicopedagógica. Então, a gente não precisa ficar se levando muito a sério, né? Esqueça o passado, viva o seu presente e ame o seu futuro, né? Ou seja, não tenha mais receio, ame o seu futuro, num dia de cada vez, né? O Damião já se recuperou? Não, né? Então tudo bem. Então nós vamos falar agora aqui. Tem ouvinte? Alô? Alô? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem que está falando? É Ana. Oi, Ana. Você fala de onde? Sorocaba. De Sorocaba. Seja bem-vinda, Ana. O que você traz para a gente no programa? Obrigada, doutor. Então, eu comecei a assistir agora, ouvi agora o programa, né? Estava no carro. Sim. E estou hoje num dia até particularmente assim, difícil. Estou passando uma experiência talvez a mais difícil da minha vida. E hoje eu fico pensando como pode estar minha áurea, né? Minha aura. Entendi. Será que você pode me ajudar, doutor? Claro. Qual que é a sua dúvida? Entender, eu estou passando por uma fase, eu descobri que meu marido se envolveu, né, no ano passado com uma outra mulher casada. E
E no momento que eu descobri tudo, através de fotos, e, enfim, foi uma coisa muito difícil. Sim. Eu fui tomada por uma força maior e eu não tive coragem de ter uma atitude menos digna de uma pessoa cristã que sempre estudou, né, tentou viver o que é seguir Cristo, o perdão. Então eu fui colocada à prova. E consegui, falei, vá, te liberto, vá ser feliz, como pôde fazer tudo isso, enganar, enfim. Certo. Só que ele se envolveu por essa força maior que eu estava e caiu em si, pediu perdão, demonstrou muito arrependimento, tem demonstrado, e eu resolvi perdoá-lo, se é assim que eu posso chamar, mas no intuito até de, esse perdão foi para mim também, como sabendo que o perdão, ele cura também. Então, enfim, doutor, só que agora já se passaram 2 meses que eu descobri, e eu estou tendo crises assim de insegurança, apesar dele estar fazendo de tudo para demonstrar que está comigo, que aquilo foi um momento, durar alguns meses, enfim. Ao mesmo tempo que eu quero estar nessa relação, nós temos um filho, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Isso é o perdão? Tem horas que eu sinto muita raiva, me vem a todo momento a lembrança daquelas imagens que eu vi, a forma que eu descobri. E é como se eu não estivesse aceitando. Então eu estou lutando com isso. Isso não é o perdão, meu Deus, mas eu quero viver isso, eu quero dar essa oportunidade para nós. Faz né? sentido. Que nem ele falou que é como se ele tivesse voltado a amar a partir do momento que ele... a forma que eu reagia a tudo aquilo. Entendi. Enfim, doutor, e eu tenho medo do que tudo isso possa acarretar para eu mesma. Falando em nível perispiritual, porque ao mesmo tempo que eu quero estar com ele, que eu estou dando o meu melhor, como se a gente estivesse resgatando algo que a gente nunca viveu em 17 anos de casado, eu tenho sofrido quando me vem essa memória e eu fico mexendo. Mas por que você fez isso? E eu fico voltando. E ele fala, mas isso está no passado. E eu volto. Falo, gente, eu vou acabar ou enlouquecendo ou adoecendo. Isso é tudo que eu menos quero. Perfeito. Então, eu queria... Alô? Tá bom. Tô te ouvindo. Então é isso, doutor. Desculpa, eu tô falando muito, eu tô num dia difícil Fica mesmo. tranquila. Nós vamos comentar com você. Porque ficar tentando remoer, ressentindo tudo, não tá me parecendo perdão, apesar de eu ter... Enfim, doutor, eu tô vivendo um momento difícil, eu queria tirar o melhor desse momento, que como você falou para outra pessoa, a senhora, né, que é uma oportunidade, né, que Deus está dando. Eu tenho isso forte, mas não está sendo fácil, apesar de eu ter perdoado e ele ter mudado 100%, parece como se eu tivesse resgatado ele de novo para o casamento. Entendi. Né, ele fala que, nossa, que eu sou a pessoa mais nobre que ele conheceu, enfim. Mas eu não estou conseguindo lidar com isso quando me vem a todo momento. Eu não sei se isso é obsessão. Eu não sei, doutor, estou perdida. Se você puder me ajudar, quais caminhos que poderão me ajudar nessa fase que eu estou vivendo? Falo sim. Você ouve pela rádio? Sim. Então tá bom. Eu vou comentar sobre isso para você. Obrigada, um abraço. Doutor. Fica em paz, tá? Tá, obrigada. Então, ela trouxe para a gente uma coisa muito interessante. Não é porque a gente tem conhecimentos ou nobrezas, eu não sei se a palavra é essa, mas que nos torna um pouco mais superior a certos fatos, que as emoções não vão aparecer, né? Então dá raiva quando algumas coisas vão contra nós. O sentimento que a gente tem em relação à traição é a sensação de ter sido abusado e abandonado, porque é a questão de confiança. Então, o sentimento confiança é que foi ultrajado, vamos dizer assim, né? Mas a emoção, quando a gente se sente ultrajado, é de raiva. E a gente não pode engolir a raiva, mas também não é legal cuspir a raiva, né? O que a gente faz é falar sobre a raiva. Então, a sugestão que a gente dá, se a pessoa tem capacidade de absorver aquele impacto da confiança, resgatar a confiança, mas ainda vai ficar a sensação da ameaça, né? A sensação da raiva, da confiança ter sido ameaçada. Eu acho que a gente tem que gastar a raiva, e gastar a raiva é falar sobre ela. Essa é a única diferença entre nós e os animais, né?
O cachorro, quando ele fica com raiva, ele rosna e morde, né? E por que isso? Porque a raiva nos preparou para fugir ou para lutar contra a situação. Se eu engolir a raiva, que é o que a gente chama de ficar remoendo, é o que ela comentou com a gente, a Maria comentou com a gente, é o que vai acabar acontecendo. Eu vou ficar sempre voltando para lá, tentando resolver o assunto, que é o que o Freud falava quando a gente fica com um problema emocional, a gente fica repetindo o problema. E para quê? Para tentar fazer certo, para tentar fazer da maneira correta. E por que não sai certo? Porque a gente faz sempre do mesmo jeito. Então, tentar entender o porquê, mesmo que existisse alguma coisa que não só explicasse, como justificasse, é meio inaceitável a ameaça à confiança. É meio inaceitável isso. Por que é meio inaceitável? Porque, na realidade, se existisse algum tipo de problema entre os dois, por que não poderia ter sido falado? Qual que era essa intenção de que, puxa, deve ter alguma coisa muito interessante do outro lado do muro, que eu não vou nem falar para ela. E por quê? Porque se não der certo, eu tenho para onde voltar. Isso é quebrar confiança, né? Poder conversar sobre alguma coisa que esteja acontecendo de estranho, esquisito, desgastado, ruim, gostoso, bonito, alegre, que é a oportunidade do diálogo entre o casal, ou entre qualquer tipo de relacionamento, mas o casal também tem o diálogo constante. E se tiver coisas que dão raiva, tem que falar disso também, né? Mesmo que sejam coisas que a gente fala que é brincando, que é picuinhas do dia a dia, né? A maneira que você aperta a pasta de dente eu não gosto, né? Mas eu te amo mesmo assim. Outro dia aqui na rádio, eu estava passando aqui, eu não lembro quem é que estava o programa logo depois do meu, esqueci o nome dele. E aí eu estava passando com a Regina, que me ajuda aqui no programa também, né? E aí de repente ele gritou de lá dentro do estúdio: Regina, eu não gosto de você, mas eu te amo. Então, eu posso não gostar de alguém e amar? Claro que eu posso. E ele falou brincando, todo mundo riu, a gente achou engraçado isso, mas faz sentido. Então, num contexto geral, não existe relacionamento perfeito porque ninguém é igual a ninguém. Então não existe encaixar perfeitamente uma relação, isso não existe. É o côncavo no convexo, como a gente fala, né? Encaixa, né? Mas roda em falso, fica rodando em falso, né? Até que chega uma hora que por algum motivo, pum, escapa. O casamento é encaixar a saliência de um na reentrância do outro, é uma engrenagem. E essas engrenagens, quando elas se acoplam, tá? Elas viram, torna útil, faz um trabalho, né? Faz virar um eixo. E para essas engrenagens não travarem, porque são diferenças um dos outros que se chocam, tem que haver um lubrificante. E esse lubrificante chama-se amor, que no começo é meramente instintivo, é paixão, é tesão, é rostinho bonito e corpão. Depois vai passando com o tempo, que a primeira coisa que muda, que é o que está lá no alto do pilar do relacionamento, é o teu aspecto físico, é o que chama atenção. Opa, é o meu gosto, né? É o meu tipo. Depois vem, pela aproximação, você começa a perceber o estado psicológico da pessoa, né? O jeitão dela, a personalidade dela, que é o meio do pilar do relacionamento. Aí você começa a perceber, puxa, mas olha, né, a gente sente coisas diferentes que se complementam, né? Ele tem um jeito que é muito diferente do meu, mas se complementa nesse aspecto. Ou tem coisas que a gente se encaixa, tem outras que não, né? E a base do relacionamento tem que ser os valores éticos e morais. Porque se um é totalmente materialista, egoísta, imaturo, controlador, mandão, e o outro é totalmente altruísta, espiritualista, não vai dar muito certo, né? Isso não se complementa, isso se choca, né? E acaba gerando o quê? A base do pilar do relacionamento. Se ela falsear, cai o resto. Por isso que não coloque como a base e não inverta a sua coluna do relacionamento colocando como base o aspecto físico, né? Do tipo assim, eu acho que eu amo meu marido porque ele transa tão gostoso, isso é corpo físico. Então quer dizer que se amanhã necrosar o bilau dele e cair, você não ama mais, né? Não tem isso, não vai acontecer isso. Então não inverta as coisas, porque a primeira coisa que muda é o corpo. Depois o psiquismo, as pessoas mudam quando se relacionam de maneira sistemática e metódica. Mudam, elas crescem, elas incorporam
algo do outro e crescem. E finalmente isso vem colaborar para o enriquecimento espiritual, porque sozinho nós estamos mal acompanhados, lembra? Num relacionamento a gente tem tanta troca e tanto crescimento, que eu lembro que é uma frase que ainda eu falo para minha esposa, que quando a gente começava a comer junto, estava meio namorando, e ela ia comer e eu falava, puxa, que te faça tão bem quanto o bem que você me faz. Porque realmente ela era um alimento para mim em termos de rever a vida, né, de rever a maneira como eu enxergava o mundo. E hoje nós estamos aí há mais de 20 anos juntos com 4 filhos e uma que acabou de sair de casa, que foi estudar lá no Rio Grande do Sul. E as coisas vão se complementando. Então, o que eu estou falando para Maria, né, de Sorocaba, é que perdoar é muito pouco, né? Perdoar é uma coisa sobre-humana, vamos dizer assim. Quem é capaz de perdoar é Deus, né? O que nós somos capazes de fazer é compreender, né? E hoje, se houve esse balanço aí no seu relacionamento, é para os dois tentarem compreender que depois de tantos anos juntos, o que está faltando acertar que vocês pararam de conversar, né? Que parece que está tudo certo. Provavelmente é rotina, tá? Começa a entrar numa rotina e as pessoas começam a perceber, cadê aquele tesão todo que eu tinha, cadê aquela paixão toda que eu tinha, né? Porque físico é tesão, né? Psicológico é paixão, espiritual é que é o amor. E é assim que a gente vai construindo a base, né? Fortalecendo a base da nossa coluna de relacionamento. Então, vale a pena sim, nenhum relacionamento é descartável, e aquilo que você começa e não termina, fica para a próxima encarnação, né? Então, que sejam felizes aí, possam rever os seus relacionamentos. E aí ela estava falando aqui, são 2 minutos, né? Ela estava comentando como é que fica a aura dela, né? A vibração, tá? Claro que hoje você está abalada na sua confiança. Eu tenho uma coisa que o Adão Nonato fala que eu acho muito interessante, e acho que isso é bom a gente lembrar. Quando a gente se casa, né, por exemplo, eu casei com a Rose, né? Então este corpo aqui, ó, não é meu, é dela, certo? E o corpo dela é meu. Então como é que eu posso, um corpo que já não é mais meu, sair por aí e me aventurar com alguém? Não faz sentido isso, né? Do mesmo jeito que vai ser extremamente uma quebra de confiança, ela também fazer a mesma coisa, não é? Então, se isso está acontecendo, de que eu quero o meu corpo de volta, né, eu tenho que conversar com quem ele deu. E não eu simplesmente fingir que está tudo bem e tripudiar, né, prevaricar em cima dessa troca de propriedade. É aí sim que é o casamento. Agora imagine então, quando existe a questão do afeto e do carinho, que não é só uma questão de corpo. Eu falei, é a coluna, né? É corpo, mente e espírito. A gente se casa nesses 3 aspectos. Então, nós estamos falando apenas só da parte do corpo. Imagine então quando existe um rompimento da confiança e também da entrega no sentido espiritual. Então, fica aí o nosso recado, né, para Maria, em que a gente possa rever sim os nossos relacionamentos em nome de um sentimento maior, que é o amor, e não simplesmente só os impulsos físicos e psicológicos. O programa novamente termina aqui e nós agradecemos a Deus pela oportunidade e que possamos estar aqui na próxima semana com mais um programa novamente. Até lá!